Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro todo dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Vamos orar? Pai, no nome santo de Jesus, aquele que é Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que foi traído e continua sendo traído por nós. Pai, o Deus que sofreu humilhação da cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. E é no nome e no poder do sangue de Jesus que estamos aqui. Pai, guarda a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra seja aplicada em nossa vida e que ela venha transformar a nossa vida. Nós sejamos impactados, ó Deus, com a Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Enquanto milhares de peregrinos chegavam a Jerusalém para a comemoração da Páscoa, para uma festa, para oferecer sacrifícios, para fazer rituais religiosos, milhares de peregrinos judeus que estavam espalhados pelo mundo, pois o povo judeu já havia sido espalhado, mas mantinham as tradições, as festas anuais de se reunirem em Jerusalém. E nessas festas anuais, todas as datas, todas as vezes, esses judeus se direcionavam para Jerusalém, para prestar homenagem a Deus, para fazer sacrifícios, para fazer orações. E milhares desses peregrinos se reuniam, já chegavam na cidade de Jerusalém. Enquanto eles estavam na expectativa de viver uma festa, Jesus, por um outro lado, estava resguardado, estava concentrado, estava se preparando para a cruz. Estava se preparando para o julgamento, para ser julgado e condenado à morte. Jesus estava com os seus em um canto, em uma cidadezinha pequena, Betânia. Jesus estava se preparando e ele estava determinado. Ele havia se determinado aí em Jerusalém, como vimos na entrada triunfal de Jerusalém. Estava determinado a fazer isso. E agora ele está determinado a seguir adiante com o plano de Deus, o único plano. Não existe plano A ou plano B, só existe um plano só o plano da salvação, e é Jesus Cristo morrendo na cruz.
e ele estava determinado a obedecer ao Pai, a fazer a vontade do Pai, e por isso ele estava aos arredores de Jerusalém, estava bem próximo. Ele ainda não estava lá. Ele buscava, enquanto os fariseus, os líderes religiosos, buscavam a aprovação de Deus com seus próprios esforços, com suas próprias tradições, com o seu próprio entendimento, Jesus buscava a aprovação do Pai com a sua vida, em satisfazer a vontade do Pai, em cada ato, em cada gesto, em cada palavra, com a vida. Não era somente uma religião, Jesus é a própria vida. Ele vai dizer em João capítulo 11. E então, nesse momento decisivo, Jesus encontra pessoas que o acusam. Jesus encontra líderes. Jesus encontra pessoas de diversas situações. Alguns acreditaram nele. Outros, muitos, não acreditaram e criticaram a pessoa de Jesus. Faziam um murmúrio dizendo: quem ele pensa que é? Quem esse homem pensa que é? Não tem nem 30 anos. Quem ele pensa que é para falar conosco desse jeito? Mas nessa caminhada, Jesus também encontra pessoas que foram tocadas pela graça de Deus. Encontra pessoas que em algum momento tiveram uma experiência que impactaram as suas vidas e agora seguem Jesus onde quer que ele vá. Quer estar perto de Jesus, quer estar ouvindo, quer estar tocando em Jesus. Ele em Betânia, ele encontra esses amigos. Encontram pessoas que provavelmente tenham se convertido a Cristo ao ver Lázaro ser ressurreto pelo poder de Jesus, pela palavra de Jesus. E essas pessoas que se converteram verdadeiramente, também agora não buscam mais a satisfação, a fidelidade a um sistema religioso judaico, agora buscam a aprovação de Deus. E buscam fazer a vontade de Deus, como o reverendo Casimiro fala. Pois é, como o reverendo Casimiro, um pastor presbiteriano na cidade de São Paulo, lá no bairro de Pinheiros, ele fala o seguinte: quem não ama a Deus pode ou não se envolver na obra de Deus, mas quem ama a Deus não consegue não se envolver na obra de Deus. Quem ama verdadeiramente a Deus não consegue ficar longe, não consegue ficar fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. É impossível para um cristão ficar parado vendo Deus agir e chamando para que nós participemos disso. É impossível para um verdadeiro cristão, aquele que teve um encontro real com Cristo e depositou toda a sua fé em Cristo Jesus, ficar parado em meio às circunstâncias do mundo. Mas quão triste e decepcionante é desaprovar o que Deus aprova e aprovar o que Deus desaprova. Quão triste e decepcionante para o homem é fazer isso. Por outro lado, quão maravilhoso é saber que mesmo quando realizamos as pequenas tarefas, podemos ser aprovados por Deus. Não é somente nas grandes coisas, meus irmãos. É frustrante para o homem aprovar coisa que Deus não aprova. Provérbios vai dizer que nós não devemos invejar o injusto, o ímpio, o sucesso do ímpio, porque logo na frente, mais cedo ou mais tarde, os planos dele vão ser frustrados. Por outro lado, as pequenas coisas que fazemos quando estamos ligados a Cristo Jesus, essas coisas trazem a aprovação de Deus e traz satisfação para o ser humano, traz satisfação para o cristão. Diante disso, veremos algumas considerações apresentadas pelo próprio texto. A primeira é que os nossos planos, simplesmente planos humanos, serão frustrados ao desaprovar aquilo que Deus aprova. Se Deus está aprovando uma coisa e nós estamos negando essa mesma coisa, nossos planos serão frustrados. Nos frustraremos logo à frente. Vejam, eles estavam às vésperas da Páscoa, uma festa importante para eles. A véspera
da festa dos pães sem fermento, que praticamente é a mesma festa. E no entanto, o que é revelado no versículo 1 é que o coração, o pecado surge no coração, vai para a boca e logo ele se torna em ação. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e as nossas ações também falam daquilo que nós cremos. Logo, João, pregando o anúncio, a chegada de Jesus, ele vai dizer assim: mostrem, comprovem o fruto do arrependimento com as suas ações. Se o pecado está em nosso coração, ele vem para a boca e logo vem para as nossas ações. Por outro lado também, se o Espírito está em nós, ele vai trabalhando pouco a pouco, cada dia, cada manhã, cada semana, ele vai trabalhando em nossa vida, e o fruto do Espírito vai crescendo em nós. E lemos na palavra de Deus o que é o fruto do Espírito: benignidade, paz, humildade, sabedoria. Isso vai crescendo em nós quando temos uma intimidade com Cristo. Vejam, a Páscoa como já disse, era uma festa muito importante para os judeus, e ainda hoje é para nós também. Se estendeu até a era cristã. Ela tem origem diretamente ligada à história do povo judeu, a história do povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 12, nós lemos sobre a primeira Páscoa, onde Deus dá as instruções ao seu povo para pegar um cordeiro, pegar um carneiro, matar naquela noite, aspergir o sangue desse carneiro nos batentes da porta, pois Deus viria naquela noite com o anjo da morte, trazendo morte, dor e sofrimento a todos os primogênitos do Egito. Essa foi a instrução de Deus. Ele também falou a Moisés: orienta como deverá ser comido o carneiro, orienta cada etapa, cada momento, como será feito em família, em grupo, tendo comunhão. Família, quem come junto, isso representa que temos que ter comunhão. Isso traz na nossa mente a comunhão. É um ato de comunhão. E na Páscoa nós voltamos a ter comunhão com Deus, somente através do Cordeiro Santo que foi morto na cruz do Calvário. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Amém. Jesus Cristo é esse Cordeiro. Então essa história foi contada vez após vez e foi instituída a Páscoa em Êxodo capítulo 12. E ela deveria ser comemorada no primeiro mês, no calendário judaico, no dia 14, o mês de Nissan, para nosso calendário, mês de março, abril. Deveria ser comemorada anualmente para demonstrar os feitos de Deus no meio do seu povo. Ao longo da história isso foi mudando, algumas coisas foram mudando culturalmente, mas a essência da festa deveria sempre ser trazer glória ao nome de Deus. A festa dos pães sem fermento fazia parte disso. A Páscoa, aliás, fazia parte da festa dos pães sem fermento. Provavelmente essa festa estava ligada ao ato da agricultura, às colheitas que eram colhidas. E então, como eram fartas, quando Deus abençoava aquele povo, faria uma festa que duraria 7 dias, uma semana de festa, adorando, agradecendo a Deus, levando as primícias aos sacerdotes. A Páscoa foi instituída talvez depois dessa festa. Essa festa já acontecia. E no primeiro dia, no dia 14 do primeiro mês, era comemorada a Páscoa. Mas a festa dos pães sem fermento continuava durante os outros 6 dias. Então fazia parte da cultura, da religião, da devoção a Deus do povo judeu. No entanto, veja no versículo 2 o que esses homens religiosos, os líderes que deveriam orientar o povo, estão preocupados. Com o que eles estão preocupados? Eles estão preocupados, olha só, a preocupação não é com a importância da festa, com o valor da festa da Páscoa. Eles estão preocupados simplesmente com
como fazer algo secreto, algo escondido. Vamos matar Jesus. Isso já estava no coração deles, lá no início do Evangelho. Vamos matar Jesus. Mas como faremos? Não faremos durante a Páscoa, para que não haja tumulto. Essa era a preocupação deles. Já não havia mais importância. Não havia mais importância a festa, tão importante para eles, que faziam parte da história deles. Já não era tão importante. Agora, o pecado havia tomado conta de tal maneira que planejavam fazer algo oculto, que não haja testemunho, que seja secreto. Vamos matar Jesus, mas que não haja testemunho. Alguns estudiosos, imaginem, e logo depois, próprio Pilatos vai descobrir a motivação que está no coração deles. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 10, Pilatos vai dizer assim: eu entendi que eles querem matar Jesus por inveja, algo inerente ao ser humano, algo que está dentro do ser humano, no coração do ser humano, mas veio para a boca e da boca veio para a ação. Os inimigos do nosso Senhor não tinham a intenção de fazer com que a morte dele fosse algo público. Os planos dele, vejam bem, os planos eram fazer na calada da noite, em uma viela, escondido, talvez antes da Páscoa. Vamos fazer isso antes da Páscoa, ou talvez depois da Páscoa, quando todos forem embora, sem mídia, sem holofote, sem público, para que esse nome não seja mencionado na história. Essa era a ideia deles. Mas Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. E os planos do homem são frustrados quando não estão de acordo com a palavra dele. E os planos do homem são frustrados quando não estão de acordo com a vontade dele. Os planos do homem são frustrados quando não está alinhado com a vontade de Deus. Os planos do homem são frustrados. Deus interveio. Veja bem, porque estava secreto, e a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, lá em Lucas capítulo 12, versículo 2: não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Deus escancara, Deus traz à tona, Deus traz para a luz do dia aquilo que nós escondemos na noite. Deus traz a vergonha, o medo, a dor, o sofrimento, Ele traz à tona tudo aquilo que nos faz esconder, tudo aquilo que nós achamos que podemos esconder de Deus. Uma hora será exposto às claras, à luz do dia. O plano humano era esse, de simplesmente esconder Jesus, ofuscar o brilho, a própria luz do mundo. Como pode o ser humano tentar esconder a luz do mundo? Mas nós somos pretensiosos, queremos esconder a luz do mundo. Às vezes nós escondemos, nós nos omitimos, nós escondemos que somos cristãos, nós não demonstramos que somos cristãos. Dependendo do contexto, na universidade, dependendo do contexto na empresa, dependendo do contexto no trabalho, no trânsito, nós escondemos que somos cristãos. Eu vou xingar o cara no trânsito, eu escondo minha Bíblia, que está no painel do carro. Gente, Deus traz à tona, Deus escancara isso. Esses eram os planos. Entretanto, a providência divina frustrou totalmente os planos desses homens que tinham apenas um viés político. Eles achavam que Jesus era apenas um revolucionário. Eles achavam que Jesus era apenas um libertador político. Quem cria em Jesus, às vezes até perguntaram: quando é que vai chegar? Quando é que o Senhor vai vir com a armadura? Quando é que o Senhor vai vir com a espada? Quando é que o Senhor vai vir com o escudo e vamos arrebentar com Roma? Jesus diz: não é isso não. Vocês entenderam errado. Tanto os religiosos quanto os discípulos de Jesus, em algum momento, entenderam errado a figura de Jesus. Jesus não veio para satisfazer o sistema político. Jesus não veio para atender às demandas políticas. Jesus veio para atender a maior demanda do ser humano, o pecado. Jesus veio para curar a doença incurável, o pecado do ser humano. Jesus veio para derramar o sangue, e assim, através do seu sangue, nós fomos curados.
Lá em Romanos, Paulo vai dizer isso. Através dele nós somos justificados. Os planos do ser humano é frustrado. Como é decepcionante para o homem não andar nos caminhos do Senhor. Como é decepcionante. Eu me arrependo, meus irmãos. Quando eu olho a minha história, a minha vida, eu falo assim: Senhor, quanto tempo eu desperdicei? Por que eu desperdicei tanto tempo da minha vida? Estraguei tanto tempo, tantas noites, em claro, que deveria estar orando, buscando a presença do Senhor. Eu gastei a minha vida, grande parte da minha vida, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Mas pela graça de Deus, Ele alcançou o pecador. E Ele sim é poderoso para transformar qualquer vida. E eu creio que qualquer vida pode ser restaurada pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Os planos do homem é frustrado quando ele aprova aquilo que Deus desaprova. O plano do homem é frustrado quando ele desaprova aquilo que Deus está aprovando. Em segundo lugar, o medo de homens nos leva a desaprovar o que Deus aprova. O medo de homens nos leva a isso. Será? Mas o temor ao Senhor nos leva à aprovação de Deus. Já diz lá em Provérbios também: o temor ao Senhor é o princípio da... Amém. Olha, tem crente aqui. Exatamente, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio que vai nos levando, vai nos caminhando, vai nos direcionando. O temor ao Senhor vai nos trazendo para perto dele. Não é medo de apavorar, de ficar apavorado daquilo que nós somos ensinados quando criança. No meu contexto principalmente, que fui criado dizendo: olha, Deus castiga. Não é isso. É o temor de saber que Ele é Deus, Ele é grande, Ele é o Criador, Ele é poderoso. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou indefeso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, veja, no versículo 3, está descrito aí que Jesus estava na casa de Simão leproso. Interessante isso, né? Será que esse homem havia sido curado e mesmo assim era chamado de leproso? Ou será se ele ainda estava leproso? Alguns estudiosos indicam que ele havia sido curado, que ele já havia sido curado. E nós acreditamos dessa maneira, porque, veja bem, se ele não houvesse sido curado, nos leva a crer que as pessoas não chegariam perto dele, as pessoas não chegariam na casa dele. Lendo o Levítico, aqueles rituais, tem tanta coisa. O leproso tinha que ficar isolado da sociedade, a casa do leproso tinha que ficar fechada, ninguém poderia entrar. Então, pelos contextos histórico e bíblico, achamos que esse homem havia sido curado por Jesus. Mas independente de qualquer coisa, o que nos chama a atenção é que este homem abriu a porta da sua casa para receber Jesus. Ele recebeu Jesus em sua casa, ele ofereceu um banquete, ele ofereceu um jantar, ele ofereceu uma mesa farta, e todos os seus discípulos, e foi se achegando, e gente conhecida. E é interessante que é em Betânia, como eu já disse. Betânia, a cidade que Jesus ressuscitou Lázaro. Então muitos outros ouviram falar: Jesus está de volta na nossa cidade, vamos ver, vamos conversar, vamos estar com Ele. A porta dessa casa foi aberta para Jesus, e as pessoas começaram a se reunir em volta, em torno de Jesus. Em determinado momento, uma mulher entra nessa mesma casa. Uma mulher que em João capítulo 11, versículo 2 é identificada como Maria. E também em João capítulo 12, versículo 3, também é identificada como Maria. Tudo nos leva a crer que seja Maria, irmã de Lázaro. Temos a tendência de crer, não temos a certeza, mas nos leva a crer isso. Se for Maria, irmão de Lázaro, prestem atenção o quanto essa mulher tinha para agradecer a Deus. O quanto essa mulher tinha para agradecer a Jesus.
Ela já havia sido considerada uma discípula de Jesus, quando nenhum outro mestre, nenhum outro homem incluía entre os seus aprendizes mulher. Jesus havia dito a ela: você escolheu a melhor parte. Marta, fique quieta, Marta, você está preocupada demais com os afazeres, mas a sua irmã escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar dela isso. Estar aos pés de Cristo é a melhor parte. Estar ouvindo Cristo é a melhor parte. Os afazeres da vida, sei que são importantes e devemos fazer, mas a melhor parte do dia é estar aos pés de Cristo, é estar ouvindo a palavra de Cristo, é estar sentindo a presença de Cristo. Essa é a melhor parte do dia, gente. Então essa mulher viu também o seu irmão Lázaro, se for a mesma Maria, se for a mesma mulher, viu o seu irmão Lázaro morto ser ressuscitado por Jesus. Jesus diz: vem, Lázaro. Já estava se decompondo o corpo de Lázaro, e Jesus vem e diz: vem, Lázaro, e dá a vida. E num texto maravilhoso, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João, Ele é a própria vida, Ele dá a vida. Ele não é só a ressurreição, Ele não só dá a ressurreição, Ele é a própria ressurreição e a vida. Maria experimentou isso, mas não sabemos se é a mesma Maria. Independentemente disso, o que essa mulher fez foi se colocar mais uma vez aos pés de Cristo, na presença de Jesus. O que essa mulher fez foi expressar o seu amor e a sua gratidão por tudo que Jesus já fez na vida dela e por tudo que Jesus ainda irá fazer, pois Jesus está indo para a cruz por conta dos pecados, por conta dos pecados dela, por conta dos meus pecados, por conta dos nossos pecados. Jesus está caminhando para a cruz, está sendo preparado para a cruz. E o que ela fez de tão valioso? O que foi que ela fez de tão valioso? Imaginem na terra quente de Israel, uma terra com escassez de água, e os viajantes no tempo de Jesus não tinham carros com ar-condicionado como nós temos hoje, não tinha acesso à modernidade que nós temos hoje. Então eles caminhavam muito, andavam de cidade em cidade a pé, ou no máximo em um lombo de um animal, de um cavalo, de um jumentinho. Então imagine esses viajantes caminhando num sol escaldante, quente. Às vezes o perfume substituía o banho, porque tinha pouca água. Então usavam-se os perfumes. Então os perfumes eram caros, existiam perfumes muito caros. E era comum, e era costume, todo anfitrião, toda pessoa que recebia uma pessoa, um viajante, ungia esse que chegou na casa, colocava um aromatizante, um perfume na sua cabeça, um óleo perfumado na sua cabeça, ungia essa cabeça para que esse perfume apaziguasse, amenizasse o odor do suor. Parece que esse Simão não fez isso com Jesus. Ele recebeu Jesus, mas foi direto para o banquete. Vamos logo comer, estou apressado, temos muitas coisas para fazer, vamos logo comer. Essa mulher vem com um perfume raro e caro, e diz aí que era caro, e era mesmo. A Bíblia diz que ele valia 300 denários, um ano de trabalho de um trabalhador. Fiz uma conta rápida para ver quanto valeria na nossa moeda. Se um denário custava um dia de trabalho, aí nós temos aí 300 denários, multiplica por 120, que é mais ou menos a média de uma diária de um trabalhador aqui no Brasil. Nós temos 36 mil reais. 300 vezes 120, 36 mil reais. É uma quantia significante, não é? É muito caro, era muito caro. Por que ele era caro? Porque ele era importado. Esse era um perfume importado. O bálsamo de nardo, ele vinha talvez da Índia
provavelmente da Índia e talvez do Himalaia. Então ficava caro trazer esse perfume. Essa mulher pegou um pequeno frasco, alabastro, pequena fragrância, foi, quebrou e ungiu Jesus com esse óleo. O que ela tinha? Ela não olhou, ela não se importou com o valor financeiro, ela entregou a Jesus. O que nós temos entregue a Jesus? O que nós temos entregue a Jesus? O que tem nos custado? Como Davi diz, será se temos entregue aquilo que nos custa alguma coisa? Ou simplesmente aquilo que nos sobra? O que nós temos feito com os dons e talentos? Não estou falando de recurso financeiro não, gente. Estou falando de dons e talentos, de tarefas que foram entregues. Será se nós temos nos empenhado de verdade a proclamar o Evangelho? Porque isso foi dado a nós. Então as pessoas, por isso a indignação dos discípulos, a indignação do público, a indignação dos amigos, tudo isso começa com uma pessoa, Judas começa esse murmúrio, começa a falar: não é possível desperdiçar esse perfume tão caro, poderíamos ter vendido e dado aos pobres esse dinheiro. Judas, em outro momento, João capítulo 12, versículo 6, é tratado como ladrão. A intenção dele não era atender os pobres, era usar mais uma vez o dinheiro de forma que lhe beneficiaria, de forma que trazia benefício para ele. Jesus então, preste atenção ao que Jesus diz, deixa ela. Outra coisa importante que nós devemos notar é que outras pessoas foram influenciadas por esse começo, por esse murmúrio, por essa falácia que Judas começou. E discípulos foram levados a isso. Como nós podemos perceber hoje na igreja, ainda hoje na igreja, começa uma coisinha. Notamos que Satanás usa a mesma estratégia. Fala uma coisinha, uma falácia, uma mentira, e esse negócio começa a se espalhar dentro da igreja, e esse negócio começa a tomar corpo dentro da igreja, e esse negócio começa como um fogo morro acima, destrói a igreja. Uma coisinha, gente, uma falácia, uma mentira plantada por Satanás. O que faremos? No texto anterior, Jesus diz: vigiem, mantenha-se firme, mantenha no seu posto, vigiem, preste atenção no que é falso, no que é verdadeiro. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso nos revela também um grande problema: o pecado de ter medo dos homens, ter medo de homens. Isso é um pecado recorrente dentro da igreja, isso é um pecado recorrente dentro da nossa sociedade, e isso só vem aumentando, só vem crescendo cada vez mais, que a gente se distancia da palavra de Deus, quando a gente se distancia da piedade, do jejum, da oração, cada vez mais o medo, o temor de homens vai crescendo no nosso coração. Ao invés de a gente olhar para a palavra de Deus, a gente começa a olhar para a cultura, a gente começa a olhar para a sociedade, como vai ser avaliado, como a outra pessoa vai falar de mim, será se eu vou ser bem visto, será se eu vou ser bem quisto, buscando sempre a aprovação do homem, ao invés de buscar a aprovação de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós. Essa mulher não teve medo de homens, essa mulher não teve medo, ela não se importou com o que iriam dizer dela, ela enfrentou, pois a palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Ela lançou fora o seu medo, ela lançou fora a sua vergonha, ela lançou fora o desejo de satisfazer a sociedade em qual ela vivia. Ela foi e se prostrou diante de Jesus Cristo. Ela fez o que tinha que fazer, aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus. Ela não se importou com aqueles homens que estavam falando. Ela fez aquilo que Deus colocou no coração dela para fazer. Busquemos sempre fazer aquilo que Deus coloca no coração de cada um de nós, não o que a sociedade diz, não o que o mundo diz,
Não o que Satanás diz, mas aquilo que Deus diz. Busquemos sempre a aprovação de Deus. Como é decepcionante para o homem andar longe dos caminhos do Senhor, mas como é satisfatório para o homem andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E por fim, o Senhor tem apreço. O Senhor tem apreço e nos honra quando realizamos mesmo as pequenas tarefas que lhe agradam. O Senhor tem apreço, Ele presta atenção, mesmo nas pequenas coisas. Presta atenção aqui, meu irmão. Não tente ser esperto, astuto, não tente ser criativo, autêntico, pelas suas próprias forças, para agradar a Deus. Não tente fazer isso para olhar para Deus e dizer: olha como eu sou justo, olha como eu estou fazendo. Tente buscar em Deus a satisfação. Tente buscar em Deus a realização das tarefas, mesmo as pequenas tarefas. Jesus olha mesmo para as menores coisas que fazemos, sentimos e pensamos e realizamos. Jesus aplica essas pequenas coisas no grande plano da salvação. Nós somos privilegiados de sermos usados por Jesus Cristo. Nós somos privilegiados de sermos usados por Deus no grande plano da salvação. Por exemplo, como é gostoso, meus irmãos, no pequeno grupo, estamos suspensos infelizmente devido à Covid, mas como é bom a gente sentar com os irmãos, conversar, trocar ideia, cantar, saber um pouco mais da vida. Como é gostoso tomar um café, passar uma tarde com um amigo, rindo, fazendo graça um com o outro, dando risada um com o outro. Como é gostoso pegar o seu filho, adolescente, pré-adolescente, criança, e levar num parque para tomar um sorvete. São essas pequenas coisas que Deus aplica no plano da salvação, meus irmãos. Claro que nós somos chamados a realizarmos grandes coisas também, grandes tarefas. Aos olhos do mundo, essa mulher não fez grandes coisas. Ela foi motivo de chacota, ela foi motivo de zombaria, ela foi motivo de apontamento de dedo aos olhos do mundo. Mas olha o Senhor dizendo: não incomodem ela, ela fez um bom trabalho para mim. Coisa pequena, gente, não foi grandes coisas. E Jesus continua: vocês sempre terão os pobres entre vocês, mas a mim depois vocês não terão. O que ele quer dizer com isso? Olha só, aqui cabe uma nota, isso aqui é digno de nota, o seguinte: como é terrível. Lembra que o plano dos judeus, dos fariseus, era com um viés político. Lembra que Judas queria para si e não atender os pobres. Tinham lá no coração dele, ele tinha o pensamento de usar o dinheiro em benefício próprio. Como é terrível na teologia, não só de hoje, mas ao longo do século, usar a palavra de Deus com um viés político. Jesus veio simplesmente para os pobres. A teologia da libertação, alguns anos atrás, que surgiu, diz basicamente isso. Jesus veio para o menos favorecido. Outros dizem: não, Jesus veio para o rico, porque você tem que ser rico, você tem que ser abençoado, porque se você não for rico, você não é abençoado. Que desgraça traz para o reino de Deus isso aí. Quando a palavra de Deus é usada com um viés político, seja ele qual for, seja de esquerda, seja de direita, com um discurso político, bagunça todo o entendimento. Veja o que Jó, capítulo 34, versículo 17 até o 19 vai dizer. Acaso, Jó 34, 17 ao 19. Veja aí, meu irmão, depois você lê o capítulo inteiro. Veja aí. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos.
Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por Ele. Todos foram criados por Ele. Quando nós pegamos a palavra de Deus e aplicamos em um viés político, dizendo que Jesus veio somente para os pobres, para os oprimidos, nesse contexto é uma desgraça. Quando também aplicamos para dizer que Jesus veio para nos fazer rico, também não é isso. Jesus veio para tornar o pobre, Jesus veio para tornar o rico, Jesus veio para tornar o preto, o amarelo, o branco, o vermelho, o azul, filhos de Deus. Não foi para excluir que Jesus veio. Jesus veio para incluir aqueles que estavam marginalizados por conta do pecado. Em Jesus nós temos comunhão com Deus. E ele continua: vocês terão os pobres sempre que puderem, sempre que quiserem ajudar, sempre que puderem ajudar. Ajudem. Temos um conjunto de grandes coisas que podemos fazer. Podemos ajudar os pobres, podemos fazer grandes ações, mas nada substitui o seu relacionamento com Deus. Nada pode substituir a tua devoção a Deus. Nada pode substituir o teu depender de Deus. Nada pode substituir a leitura da palavra. Nada pode substituir a importância da igreja. Nada pode substituir a oração. Nada pode substituir aquilo que é importante para Deus. Nada. Que nós busquemos fazer aquilo que é importante ao nosso Deus e para o nosso Deus. E ele continua aí no versículo 8. E nós vemos que quando obedecemos, fazendo mesmo as pequenas tarefas, Deus se agrada de nós e Deus nos honra. Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 12, versículo 26. Ele diz o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou, e o Pai honrará quem me servir. João capítulo 12, versículo 26. É uma promessa que Jesus faz. O Pai honrará quem me servir. Mas para isso devemos estar próximo dele, devemos estar perto dele, devemos estar aos pés de Cristo, não longe, não distante. Essa mulher foi honrada de tal maneira. Essa mulher foi honrada. Preste atenção aqui. Ela vivia numa vila, numa cidadezinha pequena, Betânia. Ninguém nem ouviu falar. Se não fosse o Evangelho, essa cidade seria esquecida pelo mundo, esquecida no mapa. Ninguém saberia se existia. No entanto, o que essa mulher, esse pequeno gesto que essa mulher fez, colocou a cidade no mapa do mundo. Jesus vai dizer que enquanto houver a pregação do Evangelho, todos se lembrarão do que ela fez. Todos. Está aqui. Todos. Chegou nos nossos dias. Há mais de 2000 anos isso aconteceu. Chegou nos nossos dias. Hoje nós sabemos que existiu e está lá, cidade de Betânia. Nós sabemos que essa mulher fez. Ungiu Jesus. Preparou Jesus. Fez aquilo que Deus colocou no coração dela. E não nos enganamos, meus irmãos. Nossas aparências não enganam a Deus. Veja bem aí, caminhando para o final. Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trazer Jesus. Veja bem, ele tinha perdido dinheiro lá. Ele perdeu dinheiro quando o frasco foi quebrado, quando Jesus foi ungido com o perfume caro. Ele perdeu dinheiro. Ele queria recuperar o dinheiro, queria recuperar pelo menos parte do dinheiro. Então ele procura os principais sacerdotes, os mestres da lei, e promete entregar Jesus.
negocia Jesus em troca de dinheiro. Ele trai Jesus. O que será que está nos levando a trair Jesus? Nós, cada um de nós. O que será que está no nosso coração que está nos levando a trair Jesus? Não como Judas, mas de uma outra maneira. Querendo recompensa, querendo recompensar alguma coisa. O que será que está em nosso coração? Quantas vezes pessoas boas, ou que tiveram a oportunidade de ser bons, de fazer coisas boas, vão caminhando por um tempo, e ao longo do tempo vão desistindo, e logo se revelam piores, muito piores, do que aquele que não conheceu. Temos visto isso. Pessoas que andou com a gente, pessoas que caminhavam dentro da igreja, e aí vai se afastando, vai caminhando para um outro rumo, para um outro caminho, a ponto de se rebelar de tal maneira que fica irreconhecível como cristão. Não é como começamos, é importante como começamos, mas a constância, a continuidade, a caminhada e até o fim, a perseverança na palavra e na pessoa de Jesus é quem nos vai dizer lá no final, que nós somos filhos de Deus. Amém. Jesus sabia que todos os seus discípulos se afastariam dele de alguma maneira, tanto que ele diz a Pedro lá em Lucas 22, ele diz o seguinte: Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo supliquei em oração por vocês, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Jesus teve misericórdia de muitos, e muitos estão voltando. Chegou o tempo de muitos voltarem para a casa do Senhor. Alguns que conheceram a palavra de Deus e se desviaram do caminho, já perceberam os sinais da volta de Cristo, e Ele está voltando. Ele está à porta. Vejam os sinais. Acabamos de dizer aqui, orar por uma provável guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Acabamos de orar pelas tragédias naturais, por tudo que está acontecendo. Vejam os sinais. Jesus está voltando, e tem gente convertendo a Cristo, tem gente voltando aos pés de Cristo. Um dia viram e ouviram o Evangelho, e hoje sabem que só em Jesus há salvação, e estão voltando para a casa do Pai, porque Jesus é misericordioso, Jesus é gracioso, e os recebe com braços abertos. Mas tem outros, como Judas, que não se arrependeu. O problema de Judas foi esse: Pedro negou e se arrependeu. Judas não se arrependeu, continuou no seu erro, continuou a afirmar que ele estava certo. Infelizmente, tem outros, muitos outros, que continuam blasfemando, continuam negando a Cristo, continuam traindo Cristo, continuam dizendo, pessoas que conhecem, às vezes muito melhor do que eu, o Evangelho, mas diz que Deus não existe, diz que Jesus é apenas um homem, que Jesus é apenas histórico. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é Deus que se fez homem e rompeu a história. Jesus é Deus que se fez homem e morreu por nós. Jesus é Deus que foi ressuscitado no poder do Espírito, e hoje Ele vive e reina e governa para todos sempre. Jesus é Deus. Alegria, meus irmãos. E como que nós podemos pegar isso para nós? Prestem atenção, o dia que nós cairmos, porque a Bíblia diz, cuidado, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas lá em 1 João vai dizer o seguinte: aquele que pecar e se arrepende e confessa os seus pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O dia que cair, meu irmão, volte
Volte a Deus com arrependimento, com o coração contrito. Peça perdão a Ele. Ore para que o Pai o receba de volta. Ore para que Deus nos receba de volta. Alegria, o dinheiro e conveniência não são por si só garantia de estarmos bem e fazendo a coisa certa. Não é garantia. Eu posso ter tudo isso e estar fazendo a coisa errada. Quão triste é ver dentro das próprias igrejas, dentro da igreja, pessoas falando mal umas das outras, levantando falso testemunho, e vai se afastando, e vai espalhando coisas que não fazem parte do reino. Quão triste é para nós, quão triste é para Deus, dentro do seu povo, acontecer coisas assim. E isso acontece porque a igreja não é mais conveniente, a pessoa não é mais conveniente, os pastores, os líderes não são mais convenientes, já não pregam o que eu gostaria de ouvir. A igreja já não faz o que eu gostaria que fizesse. A igreja não tem a programação que eu gostaria que tivesse. E começam a levantar, a soltar faíscas, coisinhas poucas. Bem que poderia ser assim, bem que poderia ter isso, bem que poderia ter aquilo. Meus irmãos, mais uma vez, que o pecado nunca encontre em nós alegria de estar fazendo essas coisas. Que o pecado, pelo contrário, desperte em nós a dependência de Deus, a dependência de estarmos sempre buscando ao Senhor Jesus, e que isso seja repugnante para nós. Meu irmão, vou dar um conselho aqui. Diz que conselho não deve dar, mas eu dou. Quando alguém vier falar de algum membro da igreja, ou de alguma liderança da igreja, eu aconselho o irmão a dizer o seguinte: converse com o fulano. Irmão, peraí. O pastor Mateus. Irmão, peraí. Converse com o Mateus a respeito disso. Você já conversou com o Mateus a respeito disso? Esse é o meu conselho. Não caia nessa. Irmã Débora. Não, irmão, converse com a irmã Débora. Você vai falar com ela. Não fale comigo não. Fale com ela lá. Resolva esse problema. Se precisar, a gente ora junto. E a Bíblia diz que quando há perdão, esquece. Chega ao consenso, há um perdão, esquece o assunto. Esse é o meu conselho. E quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: não existe tarefa grande demais que Deus não consiga realizar através do seu povo, a igreja. Não existe tarefa grande demais. E não existe tarefas pequenas demais a ponto de serem consideradas dispensáveis pelo povo de Deus. Não existe pequenas tarefas. Não, isso aqui a igreja não faz. Faz. Isso aqui eu não faço porque é pequeno demais, não vai ter aplausos de ninguém. Presta atenção nisso. Busque então tarefas que, independentemente do tamanho, tenha como objetivo a obediência e o alinhamento do seu coração com o coração do Pai. Busquemos realizar as tarefas pequenas e grandes, seja ela qual for, que Deus tem entregue em nossas mãos, na minha mão, na sua mão. Ele hoje gostaria que você começasse a realizar isso. Comece hoje a realizar as tarefas que Deus já entregou em sua mão. Busque perceber as pequenas coisas, os detalhes, pois Deus certamente é grande e poderoso para realizar grandes coisas através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus use a cada um de nós. Logo eu me sinto privilegiado, meus irmãos. A honra que essa mulher teve de ter o nome dela, ou pelo menos menção do que ela fez na palavra de Deus, é muito grande. A honra que Jesus promete em João 12, eu sou honrado por Deus. Deus me honra em poder servir os irmãos. Essa é a honra que Deus me deu.
honra não quer dizer que você vai ficar rico. Honra não quer dizer, a honra é Ele que dá. A honra é Ele que dá. A honra é dele. Porque a honra é dele. A glória é dele. O poder é dele. O louvor é dele. Então, meus irmãos, é um prazer. É a honra que Deus me deu, foi proclamar o Evangelho. Isso para mim é honra demais. É honra demais. Logo eu, frágil pecador, remido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana cheia da graça e do seu grande amor, no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez. Está aqui, Senhor Deus. Aplica em nós a tua palavra. Faça-nos perceber, Pai querido, aquilo que é importante para o Senhor, aquilo que o Senhor aprova, ó Deus, aquilo que nós já estamos fazendo e é aprovado pelo Senhor. Mas faça-nos perceber também aquilo que o Senhor não aprova em nossas vidas. E que nós venhamos colocar diante do Senhor em arrependimento. Arrependimento, Pai. Busca, ó Deus, que nós venhamos buscar o Teu Santo Espírito para nos orientar. Aplique a Tua palavra em nosso coração, na nossa vida. Que o nosso coração esteja alinhado com o Teu, Senhor. Que o nosso pensamento esteja alinhado com o Teu, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos fazer as tarefas, realizar as tarefas, pequenas e grandes, que o Senhor tem entregue a nós, no poder do Teu Espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.